Vamos falar com a Isabel Mega sobre as negociações que estão acontecendo por lá. Palácio do Planalto pediu liberação de mais de 7 bilhões de reais em recursos de emendas parlamentares. Esses repasses estavam suspensos desde agosto por conta de uma decisão do ministro Flávio Dino e foram agora liberados pelo Supremo. A Isabel Mega vai trazer para a gente os detalhes. Porque, Isabel, esse pagamento de emendas parlamentares vem também como um pano de fundo para votações que estão acontecendo por aí, ou que pelo menos o governo quer que aconteçam por aí. Bom dia. Oi, Carol. Bom dia para você também. Bom dia para quem está com a gente aqui no Novo Dia. Com toda a certeza, é um dinheiro que ajuda a preparar o meio de campo no momento que é bastante delicado para o governo aqui no Congresso Nacional. Carol, não deve ser a primeira liberação deste mês de dezembro. Este ano a gente ainda deve ter outras liberações, mas é, portanto, um primeiro montante bastante significativo de 7,8 bilhões de reais para algumas áreas que a gente vai detalhar aqui na sequência, mas que foi autorizado via Secretaria das Relações Institucionais, que é chefiada pelo ministro Alexandre Padilha, é o principal órgão do Palácio do Planalto responsável por fazer a articulação com o Congresso Nacional. Então, repassou a ordem ao Tesouro Nacional e houve, portanto, essa liberação. Era uma demanda antiga dos parlamentares, essas liberações não estavam sendo possíveis justamente por conta da ordem de suspensão que veio do Supremo Tribunal Federal. Então, imagina só, a gente passou esse semestre todo na expectativa de que essas liberações acontecessem. Vimos prefeitos Brasil afora vindo aqui para a capital federal para pressionar ali no tete-a-tete os parlamentares e agora a gente tem, portanto, essas liberações bastante significativas nesse momento em que o governo precisa contar com a base de sustentação para fazer avançar o pacote do corte de gastos. Tem a questão dos PLs, né? Um projeto de lei complementar e um outro projeto de lei que poderiam já ter tido, inclusive, a urgência aprovada, não tiveram, justamente porque houve bastante descontentamento dos parlamentares em relação à situação dessas emendas, a partir da decisão do ministro Flávio Dino, que foi considerada muito mais restritiva do que aquele projeto de lei que passou aqui pelo Congresso Nacional, foi sancionado pelo presidente Lula sem vetos. E agora os parlamentares estão tentando buscar sentido e entender via, inclusive, apoio do Palácio do Planalto, já que a Advocacia Geral da União também entrou na história, para pedir mais explicações do Supremo Tribunal Federal a respeito dessa decisão do ministro Flávio Dino. Então, é nesse contexto que essas emendas são liberadas, seguindo, portanto, as regras dessa nova lei que foi aprovada bem recentemente aqui pelo Congresso Nacional como parte desse acordo, a parte principal desse acordo entre os poderes para que houvesse a liberação na última segunda dessa suspensão que tinha sido decretada pelo ministro Flávio Dino e depois também reforçada pelo restante do Supremo Tribunal Federal. Nessa primeira liberação, Carol, a gente vai ter algumas áreas que vão ter uma atenção especial. Saúde vai ter 4,1 bilhões de reais, Fazenda 3,2 bilhões de reais, agricultura 13,4 bilhões, educação um pouquinho menos, 177,5 milhões. E aí, outras 4 áreas também sendo contempladas, desenvolvimento social, cidades, turismo. Então, tentaram abraçar ali a maior parte possível dessas áreas para que esses parlamentares, né, possam empregar os dinheiros em suas respectivas bases regionais. É assim que funciona, mas tudo isso seguindo o regramento que foi definido via Supremo Tribunal Federal. Dinheiro público que tem que ser rastreado e a gente tem que acompanhar todos os mecanismos de transparência também desses pagamentos. Carol.